Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo do podcast Construção em Alta. Eu, Giovana Fachinelli, designer de interiores, aqui hoje então na Mostra de Design, evento que reúne os principais nomes da arquitetura, do design de interiores e da decoração no Rio Grande do Sul. É uma alegria estarmos juntos com a mostra, trazendo ainda mais conteúdo de qualidade para você que é apaixonado pelo universo da construção, arquitetura e design, assim como nós. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro de tudo. @podcast Construção em Alta, @Mostra Elite Design, @Giovana Fachinelli e @William Pilate. Hoje temos o prazer, então, de receber aqui, diretamente da Mostra Elite, a Camila Silva, que é capa da revista da Mostra Elite, né? Exatamente. E a Thaís Zilmer, também designer de interiores, também aqui da Mostra Elite. Para a gente começar, então, Thaís, conta um pouquinho quem é a Thaís, como é que surgiu aí no mundo do design. Boa tarde. Bom, boa tarde, muito prazer. Eu, desde pequenininha, eu gostava de mudar. Eu tinha um quarto pequeno e eu gostava só de mudar as coisas de lugar. E eu tinha assim, um roupeiro, uma cômoda, uma cama, e eu conseguia fazer miséria naquele quarto. Tinha umas 4 opções. Daí eu quis ir para a área da saúde, fiz cursinho para fazer medicina, e no fim eu vi que que a minha paixão era parte do interior. Então eu encontrei realmente o curso de design de interiores e eu disse assim, isso é para mim. E eu me achei, eu sou apaixonada e eu acho que estando aqui hoje eu tô realizada. Agora é só seguir em frente. E tu tem escritório em Porto Alegre? Onde tu atende? Eu trabalho de home office, porém atendo tanto Porto Alegre, grande região, e também a litoral e serra. E quanto tempo faz que tu tem de formada? Desde 2011 eu trabalho na área de interiores e eu sou componente de imobiliário planejado há 8 anos. E a tua primeira mostra? Primeira. E por que participar de uma mostra? Na verdade, eu nem sabia o porquê. Eu simplesmente vi a oportunidade e participei. E conversando com um colega, eu realmente identifiquei o motivo por eu estar aqui. É o reconhecimento pessoal. Não é nem para os outros, é para mim. Eu precisava, como a minha família, ninguém trabalha com isso, eu pensei, eu preciso realmente saber que eu consigo. E eu consegui estar aqui. Eu acho que é uma grande vitória e está sendo um sucesso tanto para mim quanto para todos os profissionais. Com certeza. Então, é mais uma questão. Nesse ano é pessoal. A partir do ano que vem, eu espero que seja para lucrar. Legal. Camila, boa tarde. Boa tarde. Então, como é que tu surgiu aí no mundo do design? Depois nós vamos falar dos ambientes de vocês, enfim, né? Mas como é que tu surgiu aí no mundo do design? Bom, eu surgi nessa área, mesma história basicamente assim desde a infância. A minha Dinda, ela é arquiteta, então sempre eu acompanhava ela fazendo aqueles desenhos maravilhosos à mão, na mesa de arquitetura, né? E isso me instigava muito a querer desenhar e a, né, imaginar como poderia ser uma casa por dentro, mas isso sem foco em ser algum trabalho, né? Isso era uma brincadeira de criança, digamos assim. E quando chegou no período ali da faculdade, né, de escolher algo a seguir profissionalmente, eu sabia que a arquitetura não era algo que eu queria fazer de fato, né? Eu queria que fosse algo mais interno, né? Trabalhar mais direto com o dia a dia das pessoas, ter essa relação, né, interpessoal, assim. Então, eu entendi que a arquitetura não era algo que de fato eu queria na parte de construção, né? Então, eu escolhi pelo design de interiores, muito sobre influência da minha tia também, que era algo que eu já tinha um certo conhecimento, né? Então, essa escolha foi, de fato, a que me trouxe até aqui. Assim, eu fiz o tecnólogo, né, em design de interiores, me formei em 2020. Só que antes já eu consegui me inserir no mercado trabalhando diretamente com projetos de imobiliário, né? Então, nessa loja onde eu trabalhei já foi uma escola a mais do que a faculdade, sem dúvida.
E a partir daí a gente só foi crescendo, foi amadurecendo profissionalmente. E depois que eu terminei a faculdade, eu quis um pouco mais, né? Então eu fui atrás de pós-graduação também. Então eu sou designer de interiores e tenho especialização em neuroarquitetura e design sustentável também. Legal. E Camila, tu atende que região? Tu tem escritório físico? É home office? Hoje não tenho escritório físico, é uma meta a se concretizar ainda. E atendo região metropolitana, né? Hoje eu sou de Canoas, mas atendo região metropolitana, Canoas, Porto Alegre, Serra também. Então é algo que a gente acaba diluindo o trabalho, né? De forma online também, que eu presto consultorias muitas vezes. Então, essa região metropolitana é a parte que... Mas, por exemplo, se tiver um cliente litoral, chamar... Atendo. Até hoje eu estou fazendo um projeto para um Airbnb em Santa Catarina. Ah, legal. E o que significa participar de uma mostra? Por que participar de uma mostra? É a tua primeira também? É a minha primeira mostra. Eu sempre visitei mostras, né? Como visitante, sempre me imaginei como é fazer parte disso tudo, né? E eu nunca vou esquecer, um dia a gente estava conversando com o meu noivo e ele falou, um dia tu vai participar de uma. Vê a nossa foto ali na porta, né? Um dia tu vai ver... Quando eu visitava, eu disse, ai meu Deus, será que um dia... Como que vai ser a minha foto ali, né? E isso, né, se concretizou através de muito trabalho, e eu acho que o design tem que ter um propósito. Então, se tu faz algo com um propósito, tu vai chegar onde tu quer. E hoje, participando, né, da Mostra Elite é uma gratificação enorme, né? Ver que o teu trabalho, que tu tá no caminho certo e que sim, tu consegue com o teu trabalho, né, fazendo tudo com humildade, assim, eu acho que o teu caminho vai longe, sabe? E qual o maior desafio de uma mostra? O maior desafio da mostra, eu acho que não só da mostra, mas dentro de toda a profissão, né, é tu lidar com pessoas, né, porque é uma tarefa também difícil, e também tu conseguir organizar todos os percalços que pode acontecer, tanto em questão de obra quanto em função de mostra, sabe? Porque tu tem que ter uma conversa muito legal com o teu parceiro, tem que ser respeitoso, sabe? Então, essa relação entre parcerias, tudo, é algo que tu tem que saber organizar muito bem para que tudo saia, né, de forma certa. E aqui a gente está falando, se não me engano, são 27 ambientes, 27 25 ambientes. profissionais. Exato. Então, a gente falou até antes com a Flávia e falamos com a Grazi também, quantos profissionais ao mesmo tempo aqui dentro, né? Com certeza. Então, tu tem que respeitar o profissional do teu lado trabalhando, né? E saber o tempo de trabalho de cada um, né? Porque tá todo mundo, que nem eu sempre falo, tá todo mundo no mesmo barco, né? Não tem porquê não terminou, tô nem aí. Não é assim que funciona, né? Uma mostra se faz com todos os profissionais unidos e fazendo que tudo dê certo. Então, o respeito entre todo mundo é importantíssimo. E me conta um pouquinho qual que é o teu ambiente, de onde vem a inspiração para ele? Bom, o meu ambiente é a Sala do Tesouro Pessoal, né, juntamente com a Priscila Loug, então nós duas desenvolvemos o ambiente juntas. E desde o início, no momento que a gente escolheu o espaço, né, o nosso espaço ele é um espaço estreito, mas ele é longo. Então ali a gente teria que trazer uma solução de projeto, né, por ser um ambiente estreito, trazer uma solução de projeto que ficasse um ambiente gostoso, um ambiente aconchegante, né? Então a gente partiu da premissa, por ser uma casa dos anos 60, e aqui ter uma história, ter lembranças de uma família, a gente partiu dessa premissa, né, de homenagear o senhor Carlos Miranda, que era o antigo proprietário aqui da casa. Então isso foi o nosso ponto de partida, nosso ambiente ser uma homenagem, né? Então a gente quis trazer esse ambiente mais masculino, né? Mas fugindo da perspectiva, a nossa sala ele é baseado num escritório, né? Então, partindo dessa proposta de homenagem, de ser um escritório, a gente quis fugir um pouco da perspectiva de escritório, aquele ambiente mais engessado, mais escuro. Então, a gente trouxe uma outra proposta, né? Um ambiente que tenha cor, que tenha
vida através da natureza e que possa, sim, ser um ambiente aconchegante, né? Porque hoje o nosso tempo está cada vez mais restrito, então o escritório, o ambiente de trabalho, ele precisa ser um ambiente gostoso. A gente tem falado bastante aqui também, que até um pós-enchente aí, Exato. a gente mudou muito, né? Então a questão, antes era tudo muito monocromático, o cinza, o bege, e era isso, Exato, né? exatamente. E hoje a gente está voltando com vegetação, com cor, a amostra está muito colorida. Colorida. Então eu acho que as pessoas estão agora colocando muito mais as suas identidades nos projetos, né? Com certeza. Tu tá botando bem mais, digamos, do teu cliente do que antes, né? Que daqui a pouco sabia quem o ambiente, tu sabia de quem que era o projeto o arquiteto profissional que tinha feito, mas tu não conseguia ter um cliente. O cliente. É isso que eu digo, acho que projeto, né? Nós como designers, a gente precisa solucionar. Eu acho que o nosso trabalho, a nossa missão como profissional é representar o cliente, né? De forma que traga a sua identidade, traga a essência de uma família, de uma marca, né? Então, foi isso que a gente quis assinar no nosso espaço também, né? Então, ficou bem bacana. E vocês são capa da revista, como é que foi isso? Ai, foi uma felicidade imensa, né? Eu e a Pri, a gente falava, a gente vai ser porque a gente via queria. Sorteio? Esse foi via sorteio, pelo que as meninas nos passaram, né? Mas a gente sabia, eu falava pra Pri assim, a gente vai ser, Pri. A gente trabalhou, foi tão legal o processo, sabe? A gente conseguiu, a gente foi o segundo ambiente a ser entregue. Então, alguém falava, um anjinho falava comigo assim que ia dar certo e realmente a gente conseguiu, né, com muito trabalho e com muito propósito de fazer aquele ambiente ser algo significativo para quem fosse visitar, né? E foi uma gratidão imensa. Legal. Thaís, conta um pouquinho qual que é o teu ambiente, de onde veio a inspiração e que nem a Camila falou, o que tu quer que a sensação, enfim, a experiência que o cliente, que o visitante tenha no teu espaço. Então, o meu ambiente é o Ateliê Vista. Então, ele é um pedaço do corredor da casa, né? Porque ele foi interrompido para fazer o circuito da mostra. Então, é a metade do corredor mais a varanda. Então, a ideia é o ateliê, porque é um closet, um espaço de vestir mais feminino, com a vista que tem toda a parte externa. Então, o nome veio em razão disso. É um espaço que, como não tinha muito uma finalidade para ele, era um corredor, eu tive a oportunidade de escolher o que projetar, né? Como a ideia original é, vamos tentar manter, esse ambiente era o quarto, vamos tentar manter o quarto, era um banheiro, então eu tive a oportunidade, só que eu tive que avaliar o que já existia, eu fui uma das últimas a adquirir o ambiente, e daí eu consegui ver o que já tinha, então vai ser os extremos. Vocês são um escritório, né, mais masculino. Eu vi que tinham vários ambientes mais masculinos e eu trouxe, então, um ambiente mais feminino. Então, é um closet, é um espaço de vestir com penteadeira, um espaço mais feminino mesmo. E com a vista, toda a vista aqui da externa. Tanto que quando o visitante vem, eu já apresento toda a parte externa, eu já faço todo o spoiler do que ele vai enxergar depois. Para mim, o mais difícil não foi a parte interna do closet. Eu decidi que era um closet, tinham outras possibilidades, mas eu olhei e disse assim, é um closet. E a parte externa, por mim, eu poderia, tipo assim, não dá para dividir com alguém, porque como eu sou realmente da parte do mobiliário, meu forte, muito forte mesmo, é um mobiliário planejado, é a parte realmente de decoração, interiores, não era tanto a parte externa. E eu olhei e eu disse assim, é um desafio que eu vou conseguir. E eu, particularmente, acho que eu consegui. Então, eu trabalhei a varanda. Quando o visitante entra, o que ele olha? Porque ele está num andar acima. Então, ele entra nesse externo e ele quer ver embaixo o que ele vai ver depois. Eu não fui ainda. O closet fica em cima e descer para a varanda. Não.
O closet e a varanda é o mesmo andar. É o só mesmo que nível. É o mesmo nível. Só que tem a porta ali que divide os dois. Então muita gente acha que eles são profissionais diferentes, mas não, os dois são meus. E a minha ideia, então, é como é que eu vou encantar o cliente com a varanda. É um espaço bem estreito e muito comprido, muito. Então, quem chegar e for visitar, por favor, chega, pelo menos dá uma espiadinha, olha para a direita, que ao fundo tem um espaço de descanso, tá realmente bonito. Mas quem não puder apreciar enquanto estiver ali, nesse andar, estiver aqui embaixo, a ideia foi que quando estiver aqui embaixo, que continue contemplando esse espaço. Então, a minha ideia foi trabalhar o teto. E eu disse assim, tá, a minha ideia vai ser fazer um teto verde. Então, eu pensei em várias possibilidades de como trabalhar esse teto para ele chamar atenção. Porque quando a pessoa está embaixo, quando tirarem fotos, o que a pessoa que está aqui embaixo vai ver? Então, a ideia foi essa, a pessoa tá aqui embaixo, ver, apreciar e gostar. Então, eu trabalhei com iluminação, um paisagismo suspenso, tem todo um detalhe que realmente só quem visitar a mostra vai conseguir enxergar. São detalhes. Em foto até se vê, mas os detalhes só vê quem tá aqui. E essa foi o meu desafio, e eu acho que foi um desafio cumprido. E vocês tiveram algumas, como é uma casa antiga, né? Vocês tiveram algumas coisas que não podiam ser modificadas, né? Sim. Como conciliar, assim, que também é um desafio, né? Tem que mesclar, digamos, o contemporâneo com já o que é da casa. Como foi esse desafio para vocês? Eu acho. Primeiro, não sei contigo, mas a gente tem uma regrinha dentro da amostra que assim, ó, tu divide, tu pinta isso, o colega pinta isso. Então tu já tem que conversar com o colega, que nem a questão anterior era como tá na amostra e conciliar as coisas, realmente tu conciliar o dia a dia, tu tá conciliando com um colega, é como tu tá conciliando com um vizinho. Tu tem que... Então, a parte de manter tá, eu vou pintar essa parte, que seria todas as portas são originais. A gente vai passar só verniz. Quem é que pinta? Mas eu só posso pintar depois que tu terminar a obra, porque se tu passar o verniz e o vizinho estiver limpando, vai vir pó, não vai dar. Então, às vezes, tu terminou a obra, o vizinho não terminou, e tu tem que esperar, daí o profissional tem que voltar. Então, tipo assim, não sei com vocês, mas... Particularmente, para nós foi um processo muito satisfatório de, né, não precisar ressignificar já o que tinha na casa, né? Por exemplo, o nosso ambiente, desde o início de projeto, a gente já queria mesclar esses períodos da década de 60 com o contemporâneo, né? Já fazia parte do nosso conceito de projeto. Então, quando veio essa questão da ressignificação da casa, da história, para nós se encaixou muito bem, né? Para mim se encaixou muito bem, porque a gente continuou com o parquet original da casa, né? E também os desenhos no forro, né? Que hoje todos os ambientes têm um desenho diferenciado no forro. Então, para nós foi super satisfatório, se encaixou super bem em conceito de projeto. E a gente conseguiu mesclar o período arquitetônico da década de 60 com o contemporâneo, né? Então ficou perfeito. E o que vocês esperam ou veem, assim, de tendência? O que vocês, ali, a gente falou, né, a questão das cores, vegetação, o que vocês enxergam mais, assim, para esse ano ainda do que vem? Eu vejo que os projetos, não exemplificando algo concreto, como a cor ou algo assim, eu vejo que o olhar dos profissionais, eles estão cada vez mais autênticos, né? Focado, sim, para o cliente, para transmitir a essência do cliente. Porque a gente sabe que muitas vezes, eu, Camila, tenho um estilo, tu também, a Thaís, tem um outro estilo, e muitas vezes os nossos olhos acabam se passando, né, por um projeto. Eu acho que esse conceito de autenticidade e personalidade nos projetos, né, saindo daquele ar monocromático, como tu falaste, eu acho que essa é a tendência. Eu acho que a parte humana da arquitetura e do design de interiores é uma tendência que está vindo muito forte, mais forte que antes, um olhar diferenciado, sabe?
Não, hoje em dia tem muito profissional que realmente, ó, o meu projeto é esse Uhum. e tenta impor sobressair o gosto do profissional, né, com relação ao cliente, mas uma premissa minha é quem vai morar, quem vai usufruir, quem vai receber os convidados, quem tem que se sentir bem é o cliente. Com certeza. Então, eu sempre digo, tá, mas o que que tu acha? Não, eu acho isso, mas eu posso tentar adaptar o que tu quer para o que fica melhor. Não vou botar o meu gosto, eu quero saber quais as tuas referências. Então, quem realmente vai habitar aquele ambiente vai ser o cliente. Então, é uma premissa minha. Quem eu tenho é que agradar o cliente. Sim, ele Com se certeza. identificar quando ele entrar na casa dele, né? Exato. Ele tem que sentir que é um lar, não simplesmente uma casa. Sim, sim. Sim. Muito bem. E assim encerramos mais uma entrevista especial no podcast Construção em Alta, diretamente da Mostra Elite Design. Muito obrigada, Thaís e Camila, né, por aceitarem Eu que o convite de agradeço. estar aqui. Obrigada. E quem quiser entrar em contato com vocês, redes sociais, telefone, como faz? O meu Instagram do estúdio é da Silva _interiores e o meu telefone para contato é o 998559170 e todos vão ser muito bem-vindos e nos acompanhar ali nas redes. Bom, o meu é tz ponto design projetos no Instagram ou Thaís Zilmer com TH e o telefone para contato é o 51992760082. E visitem a Mostra Elite, né, para Por conhecer favor, esses ambientes por que ela favor. falou aí. E Tem que ver pessoalmente, né? Exatamente, exatamente. E lembrando, então, sigam os nossos arrobas, @podcast Construção em Alta, @Mostra Elite Design e também nossos perfis pessoais, @William Pilate e @Giovanna Faquinelli, para acompanhar toda a cobertura e os bastidores deste evento incrível. Na semana que vem tem mais, direto da Mostra Elite, com novos convidados e muita inspiração para vocês. Até lá!